Que Teu Santo Espírito possa agora habitar em nossas mentes e em nossos corações. Que eu não venho falar de mim, mas sim movido e inspirado pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. Que possamos sair preenchidos do Teu amor, da Tua palavra, meu Pai, para que possamos guardar e principalmente praticar em nossos corações. São as coisas que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que fala da doença do rei Ezequias. Esse aqui vai ser bem rápido do Ezequias. A gente já vai para outro livro. Diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: o 3: lembra-te, Senhor, peço que te andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e achou e chorou muitíssimo. Fidelidade, queridos. O que é fidelidade? Aqui é um homem que foi sentenciado ao descobrir que tinha poucos dias de vida, o rei Ezequias. Então ele chorou em uma oração e falou: Senhor, eu fui fiel a Ti em toda a minha vida. É difícil ser fiel a Deus, não é? As tentações são tremendas, mas ele foi fiel, ainda mais o rei, né? Ele foi fiel em todo o seu reinado, e por isso Deus deu a ele o quê? Mais alguns anos de vida, pela sua fidelidade. Queridos, mas a gente não vai focar aqui na fidelidade de Ezequias, não. Eu acordei essa manhã e comecei a estudar o sermão, porque eu cheguei ontem, né? Aí o irmão deu um livro, inclusive, para o meu irmão, para o Igor, para ele levar para mim. Eu estava muito cansado, muito. Senhor, se eu for aqui, eu não vou conseguir nem raciocinar, nem pensar direito. Vou acordar cedo e vou estudar o sermão. Então eu acordei cedo e comecei a estudar o sermão. E aí eu pesquisei sobre fidelidade e achei 2 tipos de fidelidade: a fidelidade condicionada e a fidelidade incondicional. O que é a fidelidade condicionada e o que é a fidelidade incondicional? É o que a gente vai estudar nesta manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 4:36. O que é a fidelidade condicionada? O que é condicionado, querido? Condicionado é quando eu faço algo com uma condição. A Vanessa acabou de ler aqui que disse assim lá em Malaquias 3:10, diz assim: provai isso, diz o Senhor dos Exércitos, senão abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sobre medidas. Então eu só faço algo se as janelas abrir. Se ela não abrir, eu não faço. Isso é uma condição, é uma fidelidade condicionada. Então a gente vai ver essa história aqui e vai aprender um pouquinho sobre a fidelidade condicionada. Diz assim lá, a oferta de Barnabé. José, aqui é o apóstolo, deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filhos da exaltação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trocou-se o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora a gente vai saber a oferta de Ananias e de Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteu parte do preço, levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheste Satanás no teu coração, para que mantivesse o Espírito Santo reservado parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitasse no teu coração este desígnio? Não mentires aos homens, mas a Deus. Ouvindo esta palavra, Ananias caiu e
expirou, sobrevendo grande temor a todos os ouvintes. Levantou-se os moços, cobriram-lhe de um corpo e o levaram à sepultura. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou, dizendo: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim. Porquanto? Tomou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para ter o Espírito do Senhor. E eis aí porta aos pés que se sepultaram teu marido, e ele também o levara. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então os moços acharam morta e, levando, sepultaram junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Aqui vamos ficar mais baixo. Aqui é a oferta de Ananias e de Safira, né? Queridos, o que é uma oferta condicionada? Vamos entender um pouquinho da história. Havia um homem, né? Que o nome dele é Barnabé, vamos falar de José, que no tempo de Pedro, da igreja primitiva, eles precisavam muito das ofertas, muito, queridos, porque eles viajavam ali, eles não trabalhavam, eles eram homens de Deus que levavam a palavra e esse era o propósito deles. Então eles dependiam das ofertas, das bênçãos que Deus derramava sobre a vida deles. Então a igreja se reunia, vendia os seus bens, ofertava. Então um homem chamado José vendeu um terreno e fez o quê? Pegou seu terreno, a sua bênção e deu a Pedro, a igreja. Então Ananias e Safira ouviram essa história. Ó, fulano vendeu um terreno e deu todo para a igreja. Vamos fazer o mesmo? Então lá, olho grande, né? Vamos aparecer? Não deixa só ele aparecer, não. Vamos aparecer também. Então resolveram vender o terreno. Mas eles pensaram, ó, vamos guardar uma partezinha aqui. E quando chegar lá, a gente conta que a gente vendeu tudo e dá tudo. Todo mundo vai achar que a gente é um servo fiel. Vê como os irmãos vão nos olhar, vão falar bem da gente. Então eles chegaram lá, levaram até Pedro e Pedro perguntou: vendeu o terreno? Vendi. Está aqui, vendeu por quanto? Vendi todo. Está aqui todo o dinheiro. Mas a palavra de Deus lá e na história conta que a gente pode mentir para homens, né? Mas para Deus, não, queridos. Então quando ele chegou lá, queridos, Pedro, então Satanás encheu o teu coração. Tu está mentindo. Deus sabe que tu vendeu tudo, mas para tu te aparecer, tu vem aqui e mostra que vendeu tudo e está dando para a igreja. Então nesse exato momento, queridos, Ananias morre. Aí eles esperam assim umas 3 horinhas, a esposa dele não sabe. Pedro manda chamar Safira: vem até aqui. O que ele esperava? Não. Tomara que agora ela me conte a verdade. E ao chegar, queridos, ela conta a mesma história. Não, a gente vendeu um terreno. Está aqui tudo. É tudo para a igreja. Então Pedro conta a mesma história. Porque Satanás enche o teu coração. Sabemos que para os homens vocês podem mentir, mas para Deus não tem como mentir. Então, ao mesmo tempo, ela morre. E a história conta que foi um tremor naquela igreja, né? Vocês devem imaginar o que é uma fidelidade condicionada, queridos. É quando eu dizimo, ou quando eu entrego algo a Deus, achando que Deus vai derramar bênçãos sobre medidas. Eu só entrego algo a Ele se Ele me devolver algo. Era isso que eles esperavam de Deus. Ainda tem pior, queridos. É quando eu entrego algo à igreja para que irmão e fulano fique sabendo,
para que eu saia como mais falei. Aquele irmão ali é fiel, tá vendo? Tá vendo como aquele irmão ali é fiel? Mas não sabendo você que ele está dando ali com um temor tão grande em seu coração, uma infidelidade tão imensa, mas só para se aparecer diante dos homens. E o que Deus espera de um homem correto, de um homem fiel, é que ele entregue tudo de coração. Esse é o erro de muitos de nós, queridos. Acharmos que as janelas têm que abrir para poder eu dar as bênçãos para Deus. Para poder eu ser fiel, eu tenho que ter uma condição. A janela tem que abrir. Se eu não for curado, eu não vou à igreja. Se eu não for curado, eu não vou servir a Deus. Já viu aquelas pessoas que estão no leito do hospital e dizem assim: Senhor, a partir de hoje, se eu for curado, eu sou fiel a Ti, eu vou direto à igreja, eu vou ser temente a Ti. É correto falar isso? É. Mas se você for pensar, você está colocando uma condição, não é verdade? Eu só vou ser fiel e temente a Deus se o Senhor me curar. Se o Senhor me curar, Senhor, pode ir embora, não serve de nada. Conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram condicionados? Não, diz. Foi o que eles falaram: Senhor, se o Senhor me curar, ou se o Senhor me salvar, ou não, eu serei temente ao Senhor. É isso que o Senhor espera de mim e de você, queridos. Se a bênção acontecer ou não, devemos ser fiel ao Senhor. Sabe por que Ezequias foi fiel ao Senhor? E sabe por que ele foi curado? Porque ele sabia da sua real fidelidade com ele. Não foi uma condição, foi o seu coração, a sua verdadeira fidelidade, queridos. Estamos passando momentos difíceis. A minha família, acabamos de perder mais 2 primos, mais 2 tios meus, 2 primos da minha mãe. Mas aí eu digo assim: Senhor, se eles não se levantarem daquele caixão, eu jamais serei fiel a Ti. Não. É eu chegar lá e dizer: Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a minha vida, Senhor. Sendo do meu querer ou não, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero Te buscar. Tu me curando ou não, eu vou ser fiel a Ti. É isso que Deus espera de nós, queridos. Eu sei que a gente tem um pouco de ambição em nossos corações, somos humanos e fazemos as coisas para receber algo em troca. Você não vai passar o dia trabalhando para não receber o seu salário. Mas com Deus é diferente, queridos. Lembra da história daquele jovem rico? Ele chegou para Deus e disse assim: Senhor Jesus, eu faço tudo, eu sigo todos os mandamentos. Eu sempre Te busquei, eu sempre Te honrei. O que é preciso para me herdar o reino dos céus? E o Senhor olha para ele e fala assim: ó, vende tudo o que tu tem e me segue. Ele era um jovem rico, ele olhou para Deus, imagino ele: jamais eu vou perder tudo que eu tenho. E ele foi embora, queridos. Presta atenção, ele era um homem fiel. Ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu sigo todos os Teus mandamentos. É como se você chegasse e falasse para Deus: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu venho todos os Teus cultos, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. Aí Deus disse para mim: agora vem da tua casa e me segue. Eu digo: não, Senhor, você tem cada ideia, não posso fazer isso. Isso é fidelidade, queridos? E a história conta, queridos, que quando Jesus saiu dali, um jovem rico se perdeu. Mas logo adiante ele encontra Zaqueu. Zaqueu está no olho de uma árvore lá, esperando quem? Jesus. Zaqueu era um homem fiel? Não. Zaqueu era um ladrão, né? Cobrador de impostos. Aí Zaqueu está lá em cima e ele olha Jesus.
Aí Jesus diz: olha Zaqueu. Jesus, hoje você pode ir na minha casa? Jesus, hoje houve salvação, hoje um perdido foi encontrado. Mas como, queridos? Será que o erro está na riqueza? Porque um rico acabou de se perder e agora um ladrão rico acabou de ser encontrado? Não. Não está na riqueza, está na fidelidade. Quando ele chegou à casa de Zaqueu, Zaqueu disse assim: a partir de hoje, tudo que eu roubei, tudo que eu peguei, eu vou dar em dobro. Amém? Ali é um homem fiel, queridos. É isso que Deus espera de cada um de nós: fidelidade, de coração, queridos. Não adianta eu vir aqui arrumadinho para a igreja como eu estou, e dentro do meu coração existe só infidelidades. Porque muitas das vezes aquele que está perdido é mais fiel do que a gente, queridos. Basta Deus tocar em seu coração uma vez e ele é um achado. E nós que estamos aqui estamos perdidos. Fidelidade condicionada. Eu só faço algo para Deus se algo vir em troca para mim. A igreja adventista diz que ela não é uma igreja que prega prosperidade, queridos. A igreja adventista, ela prega a volta de Jesus. É por isso que eu sou fiel a esta igreja, queridos. Eu sei que algo bom e algo ruim pode acontecer com pessoas boas e pessoas ruins. Às vezes eu olho na minha casa e digo: Senhor, por que fulano só faz o que é ruim? E só acontece coisas boas na vida dele, e um servo teu que é fiel e é temente está no leito de um hospital. Por que, Senhor? É os desígnios, é os planos de Deus. Eu não conheço. O que eu tenho que ser é fiel. Apesar das provações, das tentações, das dificuldades, das percas, das doenças, eu não posso colocar condições para me ser fiel a Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus porque eu amo e busco a Deus. Amém. Você tem que ser fiel a Deus porque Deus é o Deus da tua vida. Não é porque Ele vai te dar um carro, não é porque Ele vai curar a tua doença. Ele pode, queridos. Ele não deu a saúde de Ezequias, deu a saúde de Ezequias. Ele não livrou Sadraque, a vez de Neu da fornalha, livrou. Mas se Ele não tivesse livrado, queridos, Ele continuaria sendo Deus. Assim como eles falaram: Senhor, se algo de ruim acontecer com nós, o Senhor vai continuar sendo nosso Deus. É dia difícil, é dia de perca, mas temos que ser temente e fiéis, queridos, porque eu não vou precisar nem você de condições para entrar no reino dos céus. Você não vai vender a sua casa para entrar no reino dos céus. Você não vai dar o que você tem de mais precioso para entrar no reino dos céus. Não, porque isso já foi pago, já foi comprado. Você só vai entrar no reino dos céus se você for fiel e temente a Deus. Pode um rico entrar diz assim a palavra de Deus: é mais difícil uma ovelha passar por uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Eu lembro esse sermão e o pastor dizendo: não é a riqueza em si, não é o rico, é a sua fidelidade, os seus bens. Às vezes você acha assim: mas eu sou pobre, eu vou entrar no reino do céu. Tem pobre que é mesquinho, queridos, que não dá nada a ninguém, que não ajuda ninguém. Tem pobre, queridos, que é tão ruim, tão ruim. Mas é só rico que é ruim? Não, queridos. Tem pobre que a gente passa, não vou dizer que ele é pobre, mas ele tem uma condiçãozinha, ele tem ali um alimento. Alguém chega na porta dele: eu vou fechar, porque isso aqui só dá para mim, não vou dar nada para os outros. Que fidelidade é essa? Mas eu sou pobre, eu vou entrar no reino do céu. Eu não sou rico, não tenho para dar. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Fidelidade é dar tudo a Deus, tanto no pouco quanto no muito. Se eu não for fiel no pouco, querido, eu jamais serei fiel no muito. Eu não preciso de condições, novamente, não precisamos de condições nenhuma. Eu não preciso estar no leito de um hospital e dizer assim: Senhor, eu só vou ser fiel a ti se tu me curar. Não.
Eu tenho que ser que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, mesmo que eu morra, eu quero ser temente e fiel a Ti. Queridos, eu vi um pastor falando que Deus fica muito triste com a morte. Fica muito. Mas Ele não fica triste, queridos, não é porque a pessoa morreu em si. Ele fica triste porque se a minha mãe me perder, ela vai ficar triste, a minha família vai ficar triste. Mas para Deus não existe morte, queridos. Então, se eu for ter um servo temente, fiel, eu vou estar o quê? Dormindo. Então, fidelidade é isso, querido, é buscar a Deus de todo o coração. Agora vamos falar da fidelidade incondicional. Vamos abrir nossa Bíblia lá em, eu acho que é Esther. É Esther, queridos. Vou ler só um pedacinho de Esther, porque a história de Esther é muito grande e a gente tem que terminar, né? Deixa eu ver bem aqui, queridos. Celular. Vai lá em Esther 5. Esther 4. Acho que é o 13. Queridos, deixa eu ver bem aqui. Eu não vou ler a história de Esther todos, mas eu vou ler só o começo aqui. Quando soube Mordecai tudo, Esther 4. Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano, de saco e de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande amargo e clamou. Eu vou ler também e vou explicar um pouquinho da história, porque a história é um pouco grande. A história de Esther é o seguinte, queridos. Se vocês quiserem ler, vocês podem ler do 4 em diante de casa, tá bom? A história de Esther é o seguinte, queridos. Esther, casado com um rei bravo, um rei que não temia o Senhor, e ele dá um decreto. Ele diz assim: a partir de hoje, todos os judeus, todos aqueles que servem aquele outro Deus, que é o nosso Deus, neste reino será morto. E Esther era uma de suas concubinas, uma de suas esposas. Era a rainha daquele local, né? Mas era uma mulher temente a Deus. Então a notícia chega até Esther, queridos. Mordecai chega até ele e diz assim: foge. Se tu tem ainda esperança, então nega teu Deus, te salva. Nós vamos fazer o que a gente puder fazer aqui. Então Esther diz assim: eu vou fazer isso? Vai lá até meu povo, peçam para eles jejuarem e orarem por 3 dias. E assim Mordecai foi até os judeus e eles começaram a orar e jejuar por 3 dias. E tinha um decreto: ninguém poderia falar com o rei se não fosse chamado. Aquele que chegasse ao rei e não fosse chamado, ele seria executado. E agora Esther vai quebrar 2 decretos, ela seria morta. Então quando passa os 3 dias, Esther está preparada e chega até o rei. E a história conta que ela fala sobre o seu povo, sobre o seu Deus, e o seu povo é liberto. Aí, queridos, é uma fidelidade incondicional, porque ela não colocou ela própria como condição, queridos. Porque se ela tivesse pensado nisso, ela teria deixado todos para lá e salvo a si mesmo, queridos. Ela teve uma fidelidade incondicional. Ela disse assim: mesmo que eu morra, eu não vou deixar o meu povo, o meu Deus de lado. Isso é uma fidelidade incondicional, queridos. Essa é a fidelidade que Deus espera de mim e de você, queridos. Mas antes você tem que buscar, como ela foi uma mulher sábia, queridos. Ela disse assim: vai até eles, se jejuem, orem por mim. Eu vou precisar do nosso Deus, eu vou precisar das orações de vocês, eu vou precisar dos jejuns de vocês. O que é isso, queridos? Queridos, muitos de vocês estão passando momentos difíceis. Eu tenho certeza que todos os dias vocês oram de joelhos aos pés do Senhor, tem buscado Ele, queridos.
Ele ouve a tua oração, queridos. Ele sabe dos teus problemas, sabe das tuas dificuldades, queridos. Ele só espera que você seja fiel, entregue verdadeiramente, queridos. E aí é deixar com que Ele faça, da forma com que Ele quer fazer. Não é o meu querer, não é o seu, queridos, é a forma que Deus quer. É uma fidelidade incondicional. Eu não vou colocar nada em troca, porque Deus não precisa de nada, queridos. Eu não vou dizer assim: Senhor, se Tu me salvar, se Tu me der pernas para eu andar, eu vou para a Tua igreja. Eu sou um aleijado, eu só vou para a igreja se Deus me curar. Eu estou colocando uma condição. Não, Senhor, eu vou assim mesmo, eu vou arrastado, mas eu vou Te buscar. Foi assim que Esther fez, queridos. A sua fé, sua fidelidade foi incondicional. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo que eu morra, mesmo que eu queime nessa fornalha. E o rei disse assim: aumente essa fornalha agora 7 vezes. E a história conta que, ao jogar as brasas, os soldados foram queimados, queridos. Olha como essa fornalha estava quente. E agora você ali naquela situação, pensando: Senhor, me salva. Se fosse eu, queridos, eu dizia assim: Senhor, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva. Não, eles foram incondicional. Mesmo que eu morra, eu vou ser temente a Deus. Queridos, mesmo que coisas ruins aconteçam em sua vida, não abandone os caminhos de Deus. Coisas ruins vão acontecer com pessoas boas e pessoas ruins. Está vendo essa chuva? Ela cai só para nós? Não, queridos. Ela cai para todos. As bênçãos de Deus, ela pode cair para todos, queridos. E também não pode cair. É Deus que escolhe, queridos. Ele tem esse poder, a gente não entende o amor dele. Às vezes coisas ruins acontecem para que a glória de Deus haja, queridos. Para que outras pessoas reconheçam que devemos ser tementes e buscar o nosso Salvador. Mas temos que ter fiel a toda a prova. Não como a música diz assim, não como mera obrigação, queridos, mas fiel pelo amor que Deus tem por nós. Eu vou encerrar o sermão contando a história que eu vi agora há pouco. Diz que um jovem, queridos, ele foi para uma guerra, mas usou soldados. E eles estiaram uma bandeira, antes de começar a guerra, eles estiaram uma bandeira bem no alto da colina. Estiaram a bandeira. E quando estava no meio da guerra, queridos, os soldados começaram a ver que os soldados do outro lado eram imensos, eram muitos. E eles começaram a fugir. E aí só ficou um jovem, só ficou esse jovem. E aí ele olha para a bandeira, queridos, lá do alto. E lá tinha assim, família, liberdade e um futuro melhor. Quando ele olhou para aquela bandeira, queridos, ele começou a chorar. Porque ele não estava lutando por si próprio, ele estava lutando pelo seu povo. Liberdade, família e um futuro melhor. Não era por si próprio que ele estava lutando, ele estava lutando pelo seu povo. E ele começou a ver que os seus soldados estavam indo embora, querido. Ele estava ficando só. Ele começou a falar, a gritar alto tudo que havia naquela bandeira e chorar bastante. E os soldados que estavam indo embora começaram a voltar. Começaram todos a olhar para bandeiras e começaram a voltar, porque eles não estavam lutando por si, eles estavam lutando por algo, por um futuro melhor. E assim, quando todos voltaram, queridos, a história conta que eles venceram a guerra, mas aquele jovem perdeu a sua vida. Vai ter guerras que vamos vencer, mas alguns de nós não estará mais conosco. Mas o futuro melhor que estava naquela bandeira é o reino dos céus.
E lá todos aqueles que um dia caíram durante essa guerra vão se levantar novamente, queridos. E todos que estiverem aqui nessa guerra firme e forte estará reunido com aquele que a gente espera tanto rever, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. A guerra continua, queridos. A gente percebe que muitos estão fugindo, muitos estão com medo. Ou então muitos estão achando que coisas melhores é ir para o outro lado, porque esse lado aqui está perdendo. Mas toda vez, queridos, a bandeira não é uma bandeira, a bandeira é o Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Quando eu achar que não sou digno, nem sou capaz, que eu não consigo, olhe para a cruz, porque aquele venceu por cada um de nós. A guerra já foi vencida, queridos. E ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Muitos vão pelejar, muitos vão cair, mas aquele que cai aos pés do Salvador, esse receberá a coroa da vida. Como diz lá em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. É isso que Deus espera de mim e de você nessa manhã. Amém?